Se você já ouviu falar em integrais ou já está começando a estudar esse assunto, certeza que já começou a bater aquele medo em vocês, né? Mas calma, porque isso é mais normal do que parece. Muitos alunos, quando estão estudando o cálculo 1, olham para uma integral e já imaginam logo um monte de contas complicadas, tá? E, sinceramente, eu até entendo que uma das razões para vocês terem esse medo é que vocês tentam estudar integrais começando logo pelas técnicas, pelas regras, sem antes mesmo de vocês entenderem toda a ideia que tem por trás disso. Você começa ouvindo falar coisas do tipo substituição de variáveis, ou integração por partes, frações parciais, só que vocês não fazem a menor ideia do que uma integral significa. E eu preciso te falar uma coisa muito importante. Muito antes de tudo isso que eu te falei, a integral ela é uma ideia matemática extremamente elegante. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar e te orientar sobre como você deve olhar para as integrais e assim vai poder começar a estudar esse assunto com mais tranquilidade e com certeza aumentar as suas chances de sair bem na próxima prova. E se você é novo por aqui e não me conhece, olá, eu sou o Alan Cenias e esse aqui é o Física com Cálculo. Aqui o meu objetivo é bem simples, é te ajudar a entender o cálculo sem medo. Esse vídeo ele faz parte de uma série chamada Sobrevivência em Cálculo 1, que vem sendo construída justamente para eu ajudar pessoas como você, que está começando o cálculo agora, que está entrando numa universidade e deve estar se sentindo perdido e ainda não sabe por onde começar e quer construir uma base matemática melhor na sua disciplina de cálculo 1. Quando alguém começa a estudar integrais, o que eu acho é que vocês precisam entender pelo menos três coisas. Primeiro, você precisa entender de onde vem a ideia da integral. Segundo, como a integral se relaciona com as derivadas. E terceiro, por que existem diferentes técnicas de integração. Sem isso claro, normalmente o que vocês fazem basicamente é o quê? Decorar várias fórmulas e ficar sem saber exatamente o que vocês estão fazendo. Gente, e eu acho essa sensação muito desconfortável. Tipo, fazer algo só por fazer, entende? Sem ter a menor ideia do que significa. E o que acontece? Tudo isso começa a virar um monte de regras soltas, um monte de tentativa aleatória, exercícios cansativos e, claro, muita insegurança para você na hora da sua prova. Então, antes de você pensar na técnica ou qual o melhor método você deve usar para resolver aquela integral da sua lista de exercício, o que você realmente precisa ter é essa noção geral. A integral é uma ferramenta ligada à ideia de acumulação. Sempre que quiser somar pequenas contribuições para obter uma quantidade total, a integral poderá entrar em cena. Mas uma das maneiras mais clássicas da gente entender a ideia de integral é quando a gente pensa no cálculo diário. Imagina o seguinte, você tem um gráfico de uma função e você quer calcular a área sobre essa curva, em um certo intervalo. O problema é que, em geral, a figura ela não é um retângulo ou um triângulo, nem mesmo uma figura simples que a gente consiga calcular essa área diretamente. E então, o que a gente faz para encontrar a sua área? A ideia ela é bem simples. A gente divide o intervalo em pequenos pedaços e para cada pedacinho desse, a gente constrói um retângulo aproximando a área desse retângulo para essa pequena parte. Depois, a gente soma a área de cada retângulo individualmente, né? Porque a área do retângulo é algo que a gente sabe calcular muito bem. Base vezes altura. Essa técnica é o que a gente chama, dentro do cálculo diferencial integral, de soma de rima. Ou seja, a integral definida nasce da ideia de somar muitas pequenas contribuições para aproximar uma quantidade total. E quanto mais refinada for essa nossa divisão, melhor essa nossa aproximação fica. E eu não quero aqui me aprofundar muito nessa técnica, por quê? Porque esse não é o foco do nosso vídeo, muito pelo contrário. O que eu quero aqui é que você guarde o seguinte: a integral, em uma das suas interpretações mais importantes, aparece como uma forma de calcular a área
por meio de soma de pequenas parcelas. Se a derivada está ligada à variação da função, a integral estará fortemente ligada à ideia de acumulação dessa função. E, gente, convenhamos, calcular área por meio dessa estratégia de somar vários retângulos não é nada prático no nosso dia a dia. É até bonito e elegante, mas nada prático. Então, será que existe uma outra forma de a gente olhar para integrais e resolver de forma mais ágil? E felizmente tem. E essa ideia, essa outra interpretação, ela vai estar ligada, né, ao que a gente normalmente chama no cálculo de dizer o seguinte: olha, a integral ela pode ser entendida como uma espécie de antiderivada. E aqui, a conexão com o nosso vídeo anterior sobre derivadas fica muito mais forte. Então, se você não assistiu, eu vou colocar o card aqui em cima para você poder assistir depois. Se derivar significa calcular taxa de variação, então integrar, em muitos contextos, vai significar para a gente o seguinte: procurar uma função que, quando derivada, devolve para a gente aquela expressão que aparece dentro do integrando. Ou seja, integrar pode ser visto como você tentar fazer o caminho inverso da derivada. Então, por exemplo, se a derivada de uma função conhecida x² é 2x, então integrar 2x, né, é justamente encontrar a função original, que era o x². Isso ajuda muito vocês que estão no início do curso, porque organiza melhor a cabeça. A integral deixa de parecer um símbolo estranho e passa a conversar diretamente com aquilo que você já estudou anteriormente, derivadas. De certo modo, derivar desmonta a estrutura de uma função e integrar tenta reconstruí-la. Então, com a ideia, né, de que a integral é uma espécie de antiderivada, agora vem uma das ideias mais bonitas e elegantes de todo o cálculo, que é chamado de teorema fundamental do cálculo. E por que que esse teorema ele é tão importante, pessoal? Porque basicamente ele mostra para nós que essas duas ideias sobre integrais, que à primeira vista parecem ideias diferentes, na verdade estão profundamente conectadas. Porque de um lado, você tem a integral aparecendo, né, como uma ferramenta para calcular a área, e de outro lado, você tem a integral aparecendo como uma espécie de antiderivada. E o teorema fundamental do cálculo, ele mostra justamente que essas duas ideias conversam entre si. E isso, pessoal, é extraordinário. Por quê? Porque significa que, em vez de você tentar calcular integrais usando soma de rimas, né, em muitos casos, nós podemos encontrar uma antiderivada e usar isso para calcular a integral definida e aí achar a área daquela função. Ou seja, uma ideia geométrica e acumulativa, ela passa a ser resolvida por meio de uma ferramenta algébrica muito mais prática. E é exatamente isso que faz o cálculo integral ganhar poder computacional dentro da disciplina. O teorema fundamental do cálculo, ele é a ponte que liga entre a ideia da acumulação com a ideia de antiderivadas. Mas agora vem uma parte que eu considero muito importante para quem está começando a estudar. Quando aparecem as técnicas de integração, vocês acham que simplesmente devem decorar um monte de procedimentos soltos. Mas a lógica aqui, gente, não é essa. O seu professor de cálculo, ele não quer que você decore tudo isso. Pelo contrário, ele está tentando te dizer que você realmente precisa entender a estrutura do seu integrando. Ou seja, você precisa olhar para dentro de uma integral, né, para o integrando, e começar a perguntar coisas do tipo, tá, esse integrando, ele é uma função de que tipo, né? E qual é a estrutura dessa integral? Isso lembra alguma derivada conhecida? Parece composição de funções? É o produto de funções? É o quociente? Tem alguma forma algébrica especial? Por quê? Assim, como uma derivada você aprende a olhar a função
olhar para a estrutura da função e dizer qual é a regra imediata que você tem que aplicar lá, em integrais, você também vai precisar desenvolver a mesma estratégia. Porque agora o que vai acontecer é a sua pergunta vai mudar um pouquinho, né? Em vez de você perguntar como eu derivo essa função, você começa a pensar o seguinte: como eu reconstruo a função que pode ter gerado esse resultado, né? Ou seja, o integrando. Mas, de novo, gente, não precisa entrar em pânico, porque achando que você tem que dominar esse assunto agora, nesse exato momento. Não, não, não. Você vai aprender isso passo a passo ao longo da disciplina. Primeiro, você entende a ideia geral. Depois, conecta essa ideia geral com derivadas. Aí, você aprende a reconhecer os padrões do seu integrando e com o treino, as técnicas de integração vão fazendo cada vez mais sentido para você. E aqui, gente, eu também preciso ser muito sincero, tá? Ninguém aprende integrais ou integrar funções só assistindo o vídeo ou esses tutoriais de resolva integrais em 30 segundos. Muito pelo contrário. Você pode entender a ideia de integral, você pode gostar da explicação daquele professor, você pode achar bonito no quadro, mas as integrais são um conteúdo que vai exigir de você muito treino. E eu vou repetir, muito treino mesmo. Você precisa praticar, você precisa resolver exercício, você precisa errar, você precisa testar caminhos, você precisa olhar para uma integral e tentar reconhecer a estrutura dela, porque é justamente através desse treino que o seu cérebro começa a reconhecer os padrões. No começo, gente, quase toda integral que você tentar resolver vai te parecer estranha. Normal isso, faz parte. Depois de um tempo, você começa a olhar para aquela integral e pensa assim, pô, isso aqui parece uma substituição. Isso daqui tem cara de integração por partes. Olha, acho que aqui uma identidade trigonométrica vai me salvar. É assim que a fluidez vai sendo construída ao longo de um processo, ao longo de treino. Integral não se aprende só entendendo. Integral se aprende entendendo e exercitando. Então já aproveita e me conta aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade em integrais. É entender a ideia? É ligar com a ideia de derivadas? Ou escolher a técnica certa? Bem, gente, e como esse vídeo aqui nosso já é o nosso fechamento da série Sobrevivência em Cálculo 1, eu queria terminar deixando para vocês algumas sugestões muito sinceras para você que está passando por essa disciplina. Minha primeira sugestão é o seguinte: não tente estudar o cálculo decorando os procedimentos sem entender a ideia, porque isso vai fazer com que você não saiba exatamente aquilo que você está resolvendo. Vai ser algo mecânico sem sentido. Então, tente entender a ideia primeiro. Segundo, gente, fortaleça a sua base em álgebra, funções e derivadas. Muitas dificuldades que aparecem dentro do assunto de integrais não estão ligadas à integral em si. Pelo contrário, estão ligadas com a sua insegurança, com a manipulação algébrica e com o reconhecimento de estruturas. Terceira, aceite que o processo de aprendizagem ele é gradual. O que isso quer dizer? Você não precisa dominar tudo de uma única vez. Você precisa construir a sua base passo a passo. Quarta, pratique com consistência. E aqui eu vou te falar como professor que já deu aula de cálculo várias e várias vezes. Não adianta você deixar estudar para próximo da prova. Cálculo exige tempo, repetição, disciplina, maturação da ideia. E quinto, não use o erro como prova de incapacidade. Use o erro como parte do seu processo de aprendizado. Errar em cálculo não significa que você não nasceu para isso. É muito comum eu ouvir isso de vocês, tá? Pô, professor, me dei mal, não sirvo para o cálculo. Não, não, não. O erro, ele é parte do processo. O que significa é que você apenas está construindo o seu repertório. Então continue praticando, faça mais exercícios, o erro vai levar você à perfeição. Se eu pudesse resumir a mensagem final dessa série para vocês, eu diria o seguinte, gente: você não precisa saber tudo agora, tá? Mas precisa começar a enxergar o cálculo com menos medo, com mais organização e mais consistência no que você está estudando. Ao longo dessa série, a ideia, gente, foi justamente essa: te mostrar que o cálculo não é um bicho de 7 cabeças, impossível de vencer. Ele é exigente, sim, com certeza, mas ele pode ser aprendido com método, com prática, com paciência. Então, guarda essa mensagem.
A integral pode ser entendida como acumulação, aparece naturalmente na ideia da área, nasce da soma de pequenas parcelas, mas também pode ser vista como uma antiderivada e se conectando profundamente com derivadas através do teorema fundamental do cálculo. E na prática, para que tudo isso faça sentido de verdade para você, você vai precisar construir repertório com muito treino. Então, se esse vídeo te ajudou a organizar melhor as ideias, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e continue acompanhando nosso canal Física com Cálculo. Gente, foi um prazerzão trazer essa série para vocês. Vou trazer mais vídeos novos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!